Levante a voz. Nosso consultor Aldo Ramos está aqui com a dica que você vai trazer hoje, Aldo, para o pessoal aí na área de economia, área de finanças. O pessoal gostou bastante do tema aí sobre as pirâmides que nós abordamos aqui na semana passada, né, para diferenciar o que é de fato marketing multinível, estratégia adotada por muitas empresas, que acaba dando certo, para as famosas pirâmides financeiras que acabam não tendo sustentação e alguém perde dinheiro no final sempre, né? Bom dia, Aldo. Bom dia, Léo Valente, bom dia, ouvintes da Rádio Andaiá. E parabéns, Léo, quando você disse há pouco tempo atrás aí a respeito de você voltar aos estudos. Achei assim uma coisa bastante positiva e a minha linha justamente é essa, Léo. Fiz administração, sociologia, fiz pós-graduação em gestão de estratégia de negócio e tenho vontade agora, né, no início agora, fazer através da FGV a questão de controladoria, finanças e auditoria. Hoje, Léo, nós vamos falar a respeito do Bitcoin, que é a moeda virtual. A coisa já está proliferando no mundo todo. Os bancos centrais no mundo todo estão com nível de preocupação alto, porque especula-se que daqui a 5 anos vai haver realmente uma disrupção total do sistema financeiro. Agora, então vamos esclarecer primeiro, o que é esse Bitcoin? Ele é uma moeda virtual? É uma moeda virtual. Mas para você ter essa moeda, você tem que comprar com dinheiro normal, real, que nós conhecemos? Sim. Como é que funciona? Léo, é o seguinte, um japonês, que é na verdade o pseudônimo, né? Ainda não se sabe se foi uma pessoa ou um grupo de pessoas que elaborou a moeda virtual, Satoshi Sakamoto. E aí ele deu sumir em 2010, acabou implementando o sistema de criação da moeda e sumiu. Então, Léo, ele teve toda a referência da moeda virtual com base no ouro. Então, ele produziu a moeda virtual com base na mineração do ouro. Então, ele disse o seguinte, nós vamos criar a moeda virtual, implementar e vai fazer com que o Estado não tenha poder de regulação. Então, como disse Adam Smith, o próprio mercado se autorregulamenta e essa questão da moeda virtual veio para que o próprio mercado se autorregulamente. Então, ela está servindo como reserva de valor. Então, a época... Léo, você lembra que a questão existia o escambo inicialmente, a troca de, troca de mercadoria, depois você vê que houve a questão da moeda, como o sal se viu como moeda, a pimenta, a semente de coco, depois veio a questão do ouro, o ouro em si que acabou sendo a referência, criando um lastro, aí os costos acabavam guardando esses ouros, depois, em função do trânsito do ouro, essa coisa toda, se criou o recibo, e esse recibo acabou criando essa moeda que hoje nós estamos aí no mundo inteiro, que o real, o dólar, foi em função que tinha como lastro o ouro. E a moeda virtual, Léo, é algo magnífico. Eu estou estudando essa questão da moeda virtual e é algo assim de uma inteligência nunca vista. Por isso que é algo que vai mudar todo o conceito de finanças no mundo inteiro. Então você vai fazer uma transferência de recursos, Léo, comprar uma mercadoria em qualquer lugar do mundo e pagar com Bitcoin. Ou seja, só para você ter uma ideia, Bitcoin é a moeda pioneira, mas já tem mais de 1.300 moedas virtuais. A Bitcoin e a Ethereum são as duas moedas de maior valor no mercado de bolsa. Só para você ter uma ideia, Léo, a moeda virtual, a Bitcoin, já vale mais do que o ouro em si. Por isso que a gente tinha falado a respeito de pirâmide financeira e a gente tem que saber, dificilmente a gente sabe em que momento, por exemplo, já existe uma bolha. Então, eu aconselho a todos os ouvintes, Léo, que realmente em relação ao Bitcoin, em relação à moeda virtual, se especialize, estude bastante. Bom, mas assim, vale a pena ou não? Eu quero saber porque eu vejo o teu amigo que disse que vai me falar sobre isso, sobre esse Bitcoin. Como é que a pessoa entra? É no mesmo esquema da pirâmide? Não existe. Quando você entra e bota outras pessoas, você passa a ganhar? Não é. Não. Você compra com dinheiro real, você coloca lá e adquire Bitcoin? Você já tem, Léo, máquina de autoatendimento nos Estados Unidos que você só passa com Bitcoin. O cartão, então eles têm uma estrutura, né, de máquina de atendimento. Já tem uma estrutura, já tem máquina onde você coloca, por exemplo, uma cédula de dólar e carrega o cartão em Bitcoin. E você já pode. Então, por exemplo, Léo, a Dell,
e a Dell e a Microsoft já fazem vendas através do Bitcoin. Do Bitcoin, eles já aceitam esse tipo de moeda. A Dell, você já compra produtos com a Bitcoin. Então, é um mercado que está iniciando, ou seja... Como é que funciona o rendimento do Bitcoin? Eu Bitcoin quero saber qual é a vantagem de você deixar de usar o dinheiro normal para usar o Bitcoin. O que é que eles usam como atrativo? O Bitcoin, Léo, aí, como a gente falou, além ela funciona também como uma commodity, como qualquer outra mercadoria. Então, essa moeda está sendo negociada na Bolsa. Então, hoje, por exemplo, ela começou... Quem comprou essa moeda há 3 anos atrás, comprou por $60. Hoje vale 2.000 e poucos dólares, muito mais do que ouro. A moeda virtual está com um valor, por isso que a gente está com nível de... Vamos fazer uma comparação aqui direto. Vamos supor que alguém pegou, o dólar estava abaixo lá em um período, comprou vários dólares e o dinheiro dele está todo, sei lá, ele investiu em dólar, de repente o dólar valorizou, cresceu. O mesmo processo acontece com esse Bitcoin aí. A mesma coisa, então, dia a dia, porque, Léo, é o seguinte, a questão da precificação. Aí se analisa o seguinte, ó, na época da Petrobras, você lembra? De Eike Batista. Então você precifica o produto como no momento da negociação. Você divulga para o mercado que encontrou uma área gigantesca de exploração do petróleo. Então, naquele momento, no mercado da Bolsa se corre e se valoriza a ação em função daquele fato, em função daquela notícia. Então há uma precificação, ou seja, você já atualiza o valor naquele momento. Então a moeda virtual funciona justamente desse jeito, Léo. Então a Visa, por exemplo, ela já está buscando alternativa de mudar todo o sistema, ser uma empresa voltada à área de tecnologia. Hoje é o seguinte, como é 2.000 e poucos, hoje eles estão fracionando, porque não tem mais condições do cara pegar, né? Então o que a gente sugere? Sugere que você compre uma fração da moeda virtual para você começar a se habituar, a formar cultura sua a respeito da aquisição da moeda. Então, muita gente acha e acredita, né? Eu tenho pessoas que a primeira negócio feito com Bitcoin foi compra de uma pizza. Foi equivalente a $10.000. Só que se ele tivesse há 3 anos atrás, hoje já vale milhões esses 10.000 bitcoins. Entendeu, Itajaí? Então, realmente a gente não sabe. A gente sempre fala o seguinte, que o lado direito do gráfico do mercado de ações, do mercado de derivativos, é imprevisível. A gente não sabe se aquilo realmente é uma bolsa ou não. Eu, por exemplo, Léo, apliquei na Petrobras, por exemplo. Quando eu fiz uma aplicação, vou dar um exemplo hipotético aqui, né? Não vou dizer o valor real, mas eu apliquei, por exemplo, há uns 20 anos atrás, na Petrobras, equivalente a R$1.000, e ela foi para R$20.000. Quando chegou em 2008, com aquela crise do subprime, esse valor caiu novamente para quê? Para em torno de 2.000. Então existe essa oscilação, a gente não sabe. Então a gente sugere o seguinte, ó, se você não conhece o mercado de ações, nunca comprou ação, entendeu? Comece a se habituar primeiro no mercado de ações, da Bovespa, que agora o nome é B3, entendeu? Vá se habituando e depois você entra, porque é o seguinte, Léo, a internet hoje não é uma coisa como todo mundo tem que estar. Hoje a gente fala a respeito do analfabeto tecnológico, não é isso? Então, a tecnologia, hoje a gente tem que ter o acesso. Então, a questão das moedas virtuais é tipo um tsunami, Léo. Então, aquela coisa, por exemplo, os táxis, em relação ao Uber, se acreditou que a coisa não ia acontecer. Você acredita que o Bitcoin é a mesma situação? A mesma situação. Veio para ficar e os bancos centrais não sabem o que vão fazer. Há uma discussão em tudo. Léo, só para você ter ideia como é o processo, é chamado processo, como é que gerado a moeda virtual? Existe um problema em termos de programa matemático e uma plataforma chamada blockchain, que eles rodam esse sistema para gerar a moeda. É tipo uma mineração, a serra na época de extração do ouro. Então, você vê que o sistema e a sofisticação é tão complexo. Léo, só para você ter uma ideia, a mineração para rodar a moeda virtual já consome mais energia do que o país como o Paraguai. Ou seja, existe um pool de mineração espalhado pelo mundo para produzir a moeda virtual, que o consumo de energia já é superior ao consumo de todo o país do Paraguai. Entendeu? Então, só para a gente ver o estágio que já está, por isso que a gente diz, é algo como se fosse uma força da natureza, que não existe Estado, nação que consiga controlar
essa é irreversível. Entendeu, Léo? Então é bom a gente se habituar. E quem quiser aplicar, comece devagarinho, tem um aplicativo, você coloca lá o nome, você baixa. Agora, existe 5 corretoras no Brasil, vá pesquisando direitinho. Eu soube que eles estão instalando já terminais no Brasil também. A questão da segurança, Léo, a gente sempre diz, já existe uma forma de você ser o seu próprio custodiante. Então, por exemplo, quando você compra ações, Léo, não fica sob o poder da corretora, é da CBLC. Então eles guardam lá o seu dinheiro. Enquanto essa daí, como é uma plataforma independente, Léo, então você próprio pode guardar os seus bitcoins. Vamos ouvir aqui rapidamente, a matéria ela é antiga, essa última aí, Joyce, que eu enviei, que é Banco Central fala sobre o Bitcoin. Rogério Luca, do Banco Central, né? Então, a visão do Banco Central, Aldo, que tem que ter essa preocupação com a nossa moeda, né? É uma visão oficial, né? Então, Rogério Luca, do Banco Central, falou sobre o assunto, esse vídeo não é novo, sobre o impacto no sistema financeiro brasileiro, né? Vamos ouvir um trecho dessa fala dele. Antes, eu quero aqui agradecer aos colaboradores. Tecfogel eleita melhor do ano em 3 categorias no Prêmio Melhores do Ano. Obrigado aí pela confiança. Clínica Cristo Redentor, com especialistas em ginecologia, obstetrícia, otorrinolaringologia, psicologia, além de clínica médica, nutricionista, eletroencefalograma com mapeamento cerebral. Clínica Cristo Redentor. Dix, os looks perfeitos para cada estilo você encontra na Dix. Venha aproveitar. Vamos ouvir aí o Rogério de Luca em um evento, em uma palestra, o que foi que ele falou sobre o Bitcoin? Mercado mais ou menos indiretamente relacionado, nesse caso não afetado, dado essa diretriz de regulamentar simplesmente aquilo que puder trazer um risco específico para os pagamentos de varejo, é o que a gente conhece hoje em dia como moedas virtuais. Essa também é uma outra dúvida que a gente frequentemente depara quando a gente está lidando com apresentações e com questões relacionadas à regulamentação do mercado de arranjo de pagamento. E a gente já expressou isso de uma forma pública, inclusive existe um comunicado de 2014, se vocês fizerem uma pesquisa internacional, vocês vão ver que esse período entre o final de 2013 e o início de 2014, várias autoridades monetárias de vários locais do mundo, eles emitiram comunicados semelhantes. Isso não é casual, assim, isso advém de uma coordenação, de uma discussão internacional conjunta desses reguladores sobre esse problema, no período onde se falava-se muito, principalmente de Bitcoin, de potenciais riscos e volatilidades que isso poderia trazer para o mercado. E o que se conclui de uma forma geral de todas essas autoridades, isso continua até razoavelmente recente. A última manifestação mais significativa nesse sentido que eu lembro é do Banco Central Europeu no início desse ano, onde ele continua considerando que essas moedas elas ainda têm um uso muito restrito, elas não têm capacidade ainda de gerar um risco muito forte. Bom, mas isso aí foi em 2015. Só que de lá para cá não tá bem assim, né? As autoridades já mudaram a visão, não é? É o que você disse, não é um negócio que é o que se pensava antes do Uber, não vai se sustentar. E hoje se tornou incontrolável. Se tornou, e o que foi que os taxistas fizeram em relação ao Uber? Criou 99 táxis. Então é aquela coisa que a gente se diz, vem algo, Léo, que tomou a conta do espaço e você não consegue com ele, se ali aprenda com a mudança. E o impacto disso aí no mercado financeiro? É um mercado financeiro paralelo ao que nós conhecemos. Ou seja, Léo, o Estado não vai ter mais o poder de, por exemplo, os estados, de uma forma geral, tem a questão da política monetária. Ela fica controlando a inflação, essa coisa toda. Mas o Estado ele fica como regulador. E se tiver um problema aí, quem é que vai regular? Aí é o seguinte, Léo, como quem é que vai decidir? É por isso que é um negócio bastante fabuloso e magnífico, porque é o mundo todo controlando. Existe essa questão da mineração e a própria mineração ela vai ganhar a validação de todos esses processos no mundo todo, Léo, em inúmeros computadores. Só para você ter uma ideia, o Google, por exemplo, tem 500 computadores, certo? Para validar tudo isso que você percebe no mundo todo em relação ao Google, são 500 grandes computadores. Esses servidores, enquanto a moeda virtual são inúmeras vezes maior do que o potencial do Google, só para você ter uma ideia. E é ao mesmo tempo todos os computadores do mundo validando. Agora... Por isso que é uma rede magnífica,
onde a Sei. validação, para você ter uma ideia... Mas tem roubo, tem Léo, tudo, né? Não, Léo. Por isso que é isso, que diz que a questão da criação desse problema matemático e a validação é algo assim que a questão dos hackers, essa coisa toda, é muito mais vantajoso ele partir para o processo de mineração, onde vai dar um resultado para ele legal, porque o custo para ele buscar fragilidade vai ser muito mais assim agravante, ou seja, o custo dele vai acabar não dando um resultado favorável em função de violação, porque é algo extremamente complexo e que demanda, só para você ter uma ideia, a validação envolve praticamente todos os computadores no mundo. É chamado, por exemplo, existem associações já específicas chamadas de pool de mineração. Então, só para você ter uma ideia, no Ocidente, por exemplo, quase que a gente tem poucos pools de mineração, de geração da moeda virtual. A maioria fica no Oriente, principalmente na China, porque a energia elétrica é subsidiada, então a energia elétrica é bastante, assim, bem baratinha, essa coisa toda. Então, todo esse processo de mineração fica lá na China. Mas é algo extremamente assim, o cara começa a se maravilhar. Ele começa a conhecer todo o processo da moeda virtual. Agora, que a gente sempre diz, você tem que ter cuidado, porque são apenas 5 corretoras no Brasil operando com moeda virtual. Sim. Então, a pessoa que conhece pouco não pode entrar, porque pode se lançar uma isca, como a gente te falou, E não Léo, entrar de vez com muito dinheiro. assim como a Bitcoin, Léo, são mais de 1.000 moedas. Então você vai lá, alguém cria uma farsa, joga uma moeda virtual, você vai lá e acaba sendo ludibriado, enrolado. Mas a moeda em si, com base na plataforma que foi criada, com essa linguagem matemática, se existe algo próximo à perfeição, é essa questão da moeda virtual. Ok, Aldo, nós vamos continuar com esse tema no outro programa, porque tem muita coisa ainda pra gente falar sobre essa questão dessa moeda virtual, muitas dúvidas, e vamos trazer no próximo programa algumas opiniões e a gente vai debatendo aqui no nosso espaço. Ô, Léo, só para concluir, em termos de oferta, são apenas, quando eles criaram o japonês Satoshi Sakamoto, que a gente, como eu disse inicialmente, a gente não sabe se é uma pessoa, porque é um pseudônimo. Esse nome foi criado para a geração dessa criou para se tiver alguma responsabilidade, não acho. Em linguagem aberta, e aí o mundo todo começou a desenvolver isso aí. Entendeu? E então foram criadas a oferta, é limitada, é inelástica. E aí é o seguinte, se estipulou 21 milhões. E até 2020, mais ou menos, se encerra a criação disso. Ok. Da moeda virtual. Mais uma vez, Aldo, muito obrigado. Até o próximo programa. Léo, eu só posso falar a respeito do risco aqui rapidinho? Pode, pra gente fechar. A questão do risco, a gente tem que estar atento, por exemplo, à questão da usabilidade, a perda de senha. Se você perdeu a senha, você perdeu todo o seu dinheiro em Bitcoin, em moeda virtual. Em relação ao mercado, como você colocou a reportagem do pessoal da área do Banco Central, a questão da volatilidade, a demanda. Então a gente vai dizer, o que vai estipular realmente a questão da volatilidade, alteração, oscilação do preço, é justamente a procura. Então, como está havendo uma procura muito grande, está havendo uma volatilidade bastante significativa. E em relação ao risco do sistema, Léo, é se aparecer algo muito melhor do que o que está se propagando aí em termos de moeda virtual. Então, só uma possibilidade remota de problema de risco de sistema. Muito bem, Aldo, muito obrigado, até a próxima. Parabéns aí pela ação que vocês fizeram aí lá no ABB, viu? Presenteando várias crianças, não é isso? Pois é, Léo, foram nós, a cada 6 meses, os funcionários do Banco do Brasil, juntamente com alguns parceiros, a gente promove, a gente escolhe uma creche, que a gente sempre diz, Léo, as empresas de um geral, ela tem que ter algo além de sua atividade fim. Tem que ter um propósito maior voltado ao crescimento sustentável. E atenção, funcionários, não é esperar só o patrão puxar isso não. Aí quem puxou foi os funcionários mesmo. Aí os funcionários do Banco do Brasil puxaram, nós envolvemos 200 crianças na ABB, foram as crianças da ABB Comunidade, as crianças do Cajueiro e a criança da creche 11 de setembro lá do Mutum, Léo. Então foi uma alegria, foi animadora de festa, alimentação o dia inteiro. Então é algo, a gente sabe, Léo, que o ato de servir, isso provoca uma felicidade, uma satisfação interior muito grande. Mais uma vez, Aldo, muito obrigado, grande abraço, parabéns, viu? Parabéns aí a todos os colegas do Banco do Brasil, cada 6 meses fazendo essa ação, e foi muito bom isso aí no Dia das Crianças. Levante a voz.